Esta é a história de Pedro e o Lobo, uma peça musical composta pelo músico russo Sergei Prokofiev. Mas preste bem atenção, fique bem atento, porque é uma história muito diferente de todas as outras que você já ouviu. Cada personagem é representado por um instrumento musical. Como assim? É simples, eu explico. O passarinho das penas macias como a seda se chama Sasha, e ele é representado pela flauta e sua sonoridade saltitante. A pata é meio atrapalhada quando está fora d'água. Ela se chama Sônia e o seu instrumento é o oboé pungente e melancólico. E tem também Ivan, o gato gatuno, o gato pilantrão. Suas patas de veludo e seu ar sorrateiro são muito bem representados pelo clarinete. O vovô, com sua barba volumosa e voz de barítono, ele será representado pelo fagote, porque o seu som também é profundo e marcante. Os caçadores integram os personagens da nossa história. Eles vão tentar salvar os nossos amiguinhos e serão representados pelos tambores da orquestra, também chamados de tímpanos, porque o seu som é retumbante, retumbante como os trovões de uma tempestade. E agora, o vilão da história. Os olhos são tenebrosos, injetados e cavernosos. A sua pele é cinzenta, está sempre eriçada, fedida. O lobo será representado pelo sonido sombrio das trompas. Ufa, que medo! Me fez até esquecer de alguém muito importante. Você sabe quem é? É ele mesmo, o herói da nossa história. Pedro. Pedro é muito valente, esperto e leal, sobretudo para com seus amiguinhos. Sendo assim, ele vai ser representado pelo quarteto de cordas, formado por uma viola, 2 violinos e um violoncelo. Então, vocês se lembram bem de todos os personagens? O passarinho Sasha, a pata Sônia, o gato pilantrão Ivan, o vovô, os caçadores, Pedro e o lobo. Muito bem, agora estamos prontos para começar. Então senta, fica atento que lá vem história. Uma certa manhã muito bonita e ensolarada, Pedro abriu o portão e saiu para um passeio pelos bosques e campos verdes que circundavam sua casa.
pousado no galho mais alto de uma das mais altas árvores do bosque, estava o passarinho, Sacha, o amigo de Pedro. De lá de cima, Sacha exclamou alegremente: "Tudo está calmo por aqui." Logo depois, Sônia, a pata, também passou pelo portão. Toda desajeitada, com seu jeito cambaleante, mas muito alegre por poder desfrutar daquela bela manhã. "Vou dar um passeio pela lagoa", pensou Sônia. E achando muita graça do andar da pata, o passarinho pousou bem perto dela. "Mas que tipo de ave é você que não sabe voar?" disse Sacha, encolhendo de ombros. A pata, indignada, respondeu de pronto: "E que tipo de pássaro é você que não sabe nadar?" Satisfeita consigo mesma, Sônia se exibiu, dando uma cambalhota, e mergulhou na lagoa. Tibum! E eles discutiram e matraquearam por um bom tempo, o pato deslizando na água e o passarinho rodopiando ao seu redor. De repente, Pedro, que observava aquela algazarra, percebeu algo se movendo silenciosamente pela grama. Era o gato pilantrão que se aproximava mansamente com as suas patas de veludo. Tic, tic, tic. E o gato Ivan pensava: Sacha está distraído, discutindo com a pata. Passarinho com tomate e batatas. Esse vai ser o meu almoço." E pouco a pouco, muito lentamente, o gato gatuno se aproximava de Sacha. Tic, tic, tic. Pedro, sempre muito observador e atento, gritou para os seus amigos: "Cuidado! O gato pilantrão está quase pegando vocês!" O passarinho imediatamente voou para o alto da árvore. O pato grasnou furiosamente, mas, por via das dúvidas, nadou para o meio da lagoa. E o gato gatuno, andando ao redor do pé da árvore onde estava Sacha, pensou preguiçosamente: vale a pena subir tão alto?
Quando eu chegar lá, o passarinho já terá voado para bem longe. De repente, vovô apareceu com aquela sua barba branca como a neve. Ele estava zangado. Estava zangado ao ver que Pedro tinha saído de casa. Este lugar é perigoso. E se o lobo sair da floresta, o que você faria? Trombeteou o avô. Pedro não deu atenção às palavras do avô e declarou que meninos grandes não têm medo de lobos. Mas o avô segurou Pedro pelo braço e o levou de volta para casa. E agora, o vilão da nossa história. Olhos vermelhos de sangue. Dentões pontiagudos. O pelo eriçado, fedido. O lobo se aproximava, lentamente. De um salto repentino, o lobo avançou em direção aos nossos amiguinhos. Num piscar de olhos, o gato subiu na árvore. A pata grasnou e, de tão excitada, pulou para fora do lago e saiu correndo, desajeitada. Mas por mais que Sônia tentasse correr, o lobo era mais rápido. Ele se aproximava. Cada vez mais. Até que finalmente o lobo engoliu a pata de uma só bocada. E agora era assim que as coisas estavam.
O gato estava sentado em um galho, o passarinho em outro, mas não muito perto do gato. O lobo andava em volta da árvore. O lobo andava em volta da árvore, bufando, com aqueles olhos vermelhos e famintos e aqueles dentões brilhantes. Enquanto isso, Pedro, valente e destemido, estava atrás do portão e observava tudo o que estava acontecendo. Ele correu para casa, pegou uma corda do seu violino e subiu no muro de pedras brancas. Um dos galhos da árvore, ao redor do qual o lobo estava andando, estendia-se sobre esse muro. E, se segurando no galho, Pedro subiu com leveza na árvore e disse ao passarinho: "Distraia o lobo, voando em volta de sua cabeça, mas cuidado, para ele não te pegar." O passarinho, serelepe, rodopiava e quase tocava a cabeça do lobo com as asas, enquanto o lobo tentava mordê-lo furiosamente, de um lado para o outro. Ah! Como o passarinho irritava aquele lobo! E como o lobo queria pegá-lo! Mas o passarinho era esperto e o lobo simplesmente não conseguia fazer nada contra ele. Enquanto isso, Pedro fez um laço e cuidadosamente, jogando-o para baixo, lentamente, prendeu o lobo pela cauda e puxou com toda a força. Sentindo-se preso, o lobo começou a pular, a se debater freneticamente, tentando se soltar. Mas Pedro amarrou a outra ponta da corda na árvore e quanto mais o lobo pulava, mais apertado ficava o laço que o prendia pela cauda.
Nesse momento, os caçadores saíram da floresta, seguindo as pegadas do lobo e atiravam enquanto avançavam. Mas Pedro, sentado na árvore, gritou: Não, não, não atirem! O passarinho e eu já pegamos o lobo. Agora nos ajudem a levá-lo para o zoológico. E agora, imagine a marcha triunfante. Pedro e Sacha na frente. Atrás deles, os caçadores carregando o lobo e encerrando a fila dos heróis do dia, o avô e o gato pilantrão. O avô balançava a cabeça descontente. Nossa, que aflição! E se Pedro não tivesse pegado o lobo, o que teria acontecido? Acima deles voava o passarinho, chilreando alegremente, dizia: Puxa, como somos valentes! Pedro e eu, veja só o que pegamos! E todos estavam felizes. Será? Mas alguém estava faltando. Você sabe quem é? Sim, Sônia, a pata. Ela grasnava de dentro da barriga do lobo. Quack! Quack! Socorro! Me tirem daqui! Quack! Quack! E Pedro, esperto e ligeiro como sempre, abriu a boca do lobo e puxou com toda a força sua amiga para fora. Então, Sônia, aliviada, finalmente juntou-se à marcha triunfante dos heróis da nossa história.